1 João, capítulo 3, faremos a leitura do verso 11 ao verso 15. Primeira João, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. E o nome dessa mensagem é O Contraste do Amor. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo ama os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome e cremos, Pai, que só o Teu Filho é santo. Nesse momento, Senhor, o Teu povo se reúne com o objetivo de ouvir a Sua voz. Nós não nos reunimos para ouvir homens falando, mas nós cremos que quando o Seu povo se reúne, através da Sua palavra de Deus, ali o Senhor se faz presente e age e fala poderosamente em nosso meio. Portanto, Senhor, nós pedimos, fala aos nossos corações, não aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja, para que possamos continuar crescendo em santidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua mensagem. Abre o nosso coração para que seja boa terra e que a Tua palavra ela possa germinar, ela possa crescer e continuar transformando as nossas vidas para que pareçamos cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, toma o Teu povo e fala conosco, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como disse, o nome dessa mensagem seria, ou é, o contraste do amor. E certa vez eu fui a um retiro, quando jovem, com alguns amigos de igreja, e conheci pessoas novas, né, porque era justamente essa a proposta daquele retiro, para que nós conhecêssemos outros irmãos, para que estudássemos juntos a palavra de Deus. E conheci muitas pessoas, né, eu e minha irmã, e uma das pessoas, quando nos apresentou para o seu irmão, foi muito engraçado, e talvez um pouco ofensivo. Vou explicar. Ele disse assim, ele queria nos apresentar para o irmão dele, ele falou assim, nossa, preciso apresentar vocês para o meu irmão. E ele disse assim, irmão, esse aqui é o Augusto e essa aqui é a Larissa. Olha, o Augusto é até legal, mas a Larissa é muito engraçada. E eu fiquei olhando assim, pensando, e as pessoas que estavam do lado pensaram assim, e lá, Augusto, você até que é legal, né? As pessoas só gostam de você por causa da tua irmã, e começaram a brincar, né? E aí foi engraçada a situação, mas ele disse assim mesmo, o Augusto é até legal, mas a Larissa é muito engraçada, ela é muito divertida. Ok, faz parte. É normal, né, irmãos serem comparados. Normalmente isso acontece. A gente nem sempre gosta, mas normalmente isso acontece. Não só irmãos, a gente percebe que isso é muito da natureza do ser humano. A gente compara tudo o tempo inteiro. A gente sempre coloca uma coisa para considerar uma outra. Por exemplo, a gente faz juízo de coisas com frequências. Crianças fazem juízos entre os pais. Por exemplo, uma criança pede, quer alguma coisa do pai ou da mãe. Aí ele sabe que se pedir para determinado pai, talvez não deixe. É melhor começar na mãe, e aí a mãe convence o pai. Não se engane, a criança ela já vai aprendendo esses subterfúgios, essas estratégias. Tem gente concordando aí que eu estou vendo. Então já sabe que é verdade. Opa, é melhor pedir para o meu pai. Não, senão minha mãe não vai deixar. Ou seja, já há um juízo de valor, já fazem comparações. Nós comparamos times de futebol também. A gente costuma dizer, não, outro time é melhor, e etc. A gente compara gostos. Enfim, quanto mais distante uma coisa está da outra, mais o seu contraste vai ficando evidente. Por exemplo, se a gente leva em consideração que é mais doce, o chocolate vai ficar muito distante do limão.
o chocolate, naturalmente, é mais doce. Quando a gente fala de cabelos bonitos, não dá para me comparar com o irmão Thomas, com suas longas madeixas, porque senão o que fica em contraste, em evidência, que os meus cabelos estão me abandonando. Faz parte. O que a gente coloca em consideração para comparar as coisas é que deixa um contraste muito mais claro, muito mais óbvio. O conto dos 3 porquinhos, por exemplo, é justamente um conto de contraste. Ele ensina a criança o quê? A noção da precaução, para que ela tenha cuidado, para que ela seja precavida, e justamente ao comparar a casa dos porquinhos. Tem um que faz de qualquer jeito, tem um outro que cuida um pouco mais da casa, e no final a gente sabe o resultado. Ou seja, é normal que a gente faça comparações. E quando a gente compara uma coisa com a outra, determinadas coisas ficam em evidência. Aqui, nesse texto, João está fazendo a mesma coisa. Ele vai, mais uma vez, falar de amor. Não é novidade, João está falando de amor desde o capítulo 1. E aqui ele vai reforçar a fala sobre amor. Só que, dessa vez, ele vai utilizar uma nova estratégia. Qual que ele vai usar? O contraste. Ele vai fazer uma comparação. Agora, ele quer que a gente pense a respeito do amor observando 2 irmãos. Vamos olhar para o contraste de Caim e Abel. Porque quando a gente coloca esses 2 irmãos um do lado do outro, a gente vê que eles têm posturas diferentes. E o texto começa justamente, a partir desse momento, a falar sobre os benefícios, né, do amor. E nos convida a comparar Caim e Abel. Bom, serão 3 sermões interligados, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o contraste do amor. Semana que vem, de manhã, falaremos sobre a demonstração do amor. E na próxima, os resultados do amor. Isso é, se Helena não me atrapalhar, porque se ela nascer, talvez eu não consiga vir. Mas essa é a nossa pretensão. Mas pensando então no contraste, João ele nos convida, ele diz, não sejamos como Caim. O verso 11 desse texto, ele começa dizendo, essa mensagem que vocês ouviram, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, eu não estou falando nada de novo aqui. Eu já falei de amor no capítulo 2, e a gente sabe que desde das antigas leis, os antigos textos, já falam de amor. Deuteronômio fala que devemos amar uns aos outros, que devemos ter o próximo em grande estima. Então, não estou falando nada de novo para vocês. É só um reforço. Essa mensagem ela não é nova. Nós precisamos amar uns aos outros. E agora ele começa a comparação. Não sejamos como Caim. E o texto no verso 12 diz que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Bom, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que nós não podemos ser como Caim, porque Caim não amava. Caim não era alguém que amava. Essa é a primeira informação. Por exemplo, na última mensagem, nós falamos sobre hábitos. Nós falamos que os nossos hábitos comunicam quem nós somos. Nossos atos também. Nem sempre nós fazemos coisas que estão dentro dos nossos hábitos, mas também comunicam como nós somos e o que nós pensamos. Existe um ator chamado Terry Crews, muitas pessoas podem conhecer, porque ele é o pai do Chris, na série Todo Mundo Odeia o Chris. É um cara fortão, ele é muito divertido, tem uma boa veia para comédia. E quando ele fala sobre a família dele, as coisas que ele viveu, é sempre muito forte. E num dos testemunhos dele, ele diz que ele fazia xixi na cama até os 14 anos de idade. Por que ele fazia xixi na cama até os 14 anos de idade? Porque ele tinha medo do pai. Ele tinha pânico do pai. Ele fazia xixi na cama à noite porque ele não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então, ele morria de medo do próprio pai. Ele diz que a primeira memória que ele tem de criança, assim lá para os seus 4, 5 anos, é o pai batendo na mãe com toda a força. E quem olha para o Terry Crews sabe que ele é um homem alto, ele é um homem muito forte, e o pai tem o mesmo biotipo.
E ele dizia que ele morria de medo do pai diante desse comportamento. E o que ele normalmente pensava era sempre a mesma coisa. Ele dizia, ele diz que ele ama ela. Esse homem diz que ama minha mãe. E ele machuca ela o tempo todo, ele agride ela. Ele nunca me disse que me ama. O que ele vai fazer comigo o dia que ele se invocar? Esse era o pensamento de um rapaz de 14 anos. Terry Crews, ele foi, hoje nós o conhecemos como ator, mas ele jogava futebol americano. Então você imagina que é um homem bruto, um homem truculento. Ele jogou durante 7 anos a Liga de Futebol Americano. E nos Estados Unidos, o adolescente, o jovem, ele já se prepara desde cedo na escola para começar a desempenhar esse papel. Então, imagina que, aos 14 anos, não devia ser um rapaz pequeno, mas ainda assim morria de medo do pai. Por quê? Porque aquilo que o seu pai fazia, o seu ato, comunicava alguma coisa. Quem ama não machuca. Quem ama não fere. Quem ama não bate. Quem ama demonstra. A primeira coisa que nós sabemos de Caim é que ele, de fato, não amava. Se ele amasse, ele não mataria o seu irmão. Essa é a primeira coisa que nós sabemos logo de cara. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5, nos fala um pouco sobre amor, porque alguém pode pensar, mas Augusto, o amor é subjetivo. Eu penso que não. Mas caso a gente tenha dúvida, o que diz o apóstolo Paulo sobre amor, em 2 versos apenas, verso 4 e verso 5 de 1 Coríntios, capítulo 13. Assim diz o texto. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Características que nós não podemos dizer que Caim apresentou para com seu irmão. Outra coisa que nós podemos notar a respeito do amor ou da falta de amor de Caim é que, além de não amar seu irmão, nós sabemos que Caim não amava a Deus. E por que a gente fala isso? Porque a sua oferta é resultado do seu sentimento. Veja Gênesis comigo, capítulo 4, e a gente vai ler alguns versos. Gênesis, capítulo 4. Verso 3 a verso 5. Assim diz o texto de Gênesis, capítulo 4, verso 3 a verso 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Meus irmãos, nós sabemos, e a Bíblia nos faz compreender que não é aquilo que damos a Deus, mas aquilo que desejamos dar. Nós sabemos que a viúva, ela foi a pessoa apontada por Cristo que é que mais deu, porque deu 2 moedas e era tudo que ela tinha. O problema de Caim não foi o que ele deu, mas o desejo por detrás, o seu sentimento por detrás daquela oferta. Caim não tinha preocupação em dar a Deus aquilo de melhor. O texto evidencia o que Abel deu para Deus como de melhor. As primícias, a gordura, aquilo que o povo daquele período entendia que era o melhor para oferecer. Eu não como gordura não, meus irmãos. Se forem me chamar para um churrasco, pode tirar a gordura, não vou comer. Né? Agora, alcatra, picanha, aí eu te ajudo, tá bom? Eu tiro esse peso aí das suas costas, para você não engordar, não ficar que nem eu, mas você pode me chamar. Mas naquele tempo, meus irmãos, aquilo era o que havia de melhor. E ele oferecia o que tinha de melhor, não Caim. Caim não oferece o que tem de melhor porque ele não está preocupado com aquele que vai receber. Você já deu para alguém algum presente sem interesse? Sem se preocupar com aquilo que você vai dar? Isso fala muito do que você tem ou do que você tem por afeto
com relação àquela pessoa. Eu gosto muito do meu pai, eu vou dar para ele um cadarço. Um cadarço no Dia dos Pais, meu irmão. Ou seja, a gente costuma a dar algo, levando em consideração, querendo que aquilo demonstre de alguma forma o nosso carinho. No caso de Abel, parece que não dá muito certo. Isaías, capítulo 1, verso 13 e 14. Há uma informação interessante a respeito de oferta. Isaías, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim o texto, e quem diz é o próprio Deus através de Isaías. Isaías, capítulo 1, verso 13 e 14. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim que não suporto mais. Palavra de Deus. Por quê? Porque a iniquidade daquele povo já era muito alta e nas suas ofertas não havia um coração desejoso de fato de agradar a Deus, não havia um coração arrependido. Nesse mesmo texto, Isaías compara alguns dos seus como aqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra, e nós sabemos que são cidades que são consideradas reprováveis por conta de seu comportamento. Eram pessoas más, eram pessoas que não temiam a Deus. E mais para frente, nesse mesmo texto, Isaías, no capítulo 1, no verso 10, ele diz, governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Ele parece que está falando com governantes de Sodoma, mas ele está falando para israelitas. E por que ele faz isso? É como se Deus dissesse, vocês são tão iguais que eu vou tratá-los pelo mesmo nome. Vocês já não são um povo separado. Eu não vou mais chamá-los de meu povo. Vocês são como todos os outros agora. Não se separaram mais. Por isso eu vou tratá-los como governantes de Sodomas, gente que está tudo igual, gente que não se separa mais, gente que não tem Deus em seu coração. Essa é a primeira coisa que nós vemos a respeito da pessoa de Caim. Caim certamente não amava seu irmão, não amava a seu Deus. Não podemos ser como Caim também, porque Caim rejeita a exortação de Deus. Em Hebreus capítulo 12, no verso 6, a palavra de Deus diz que o Senhor ele repreende e corrige aqueles que ele ama. Ou seja, a repreensão faz parte da instrução do amor. Há uma pedagogia em repreender uma criança. Por quê? Porque se deixarmos ela se criar, nós sabemos que isso não dá certo. Nós sabemos que não dá certo. Geralmente, o que a gente vê nas escolas, e eu digo isso com um pouco de propriedade porque dei aula em escolas, dei aula em cursos, nós vemos que existem crianças que têm um comportamento X, tem crianças que têm um comportamento Y. Algumas vezes, essas crianças que têm um comportamento Y, por exemplo, agem de maneira inadequada, inapropriada, e elas instigam os outros a copiarem ela. E aí o que acontece, a gente percebe, às vezes, que as atitudes dessa criança é porque há um pai ausente, há uma falta de criação, há uma falta de correção, e a outra criança não via isso. Só que, geralmente, nas escolas as coisas são invertidas. O rapaz que diz que não vale a pena estudar é o que parece que é o cara que está certo. É o que diz, não, deixa isso para lá, o irresponsável parece que está certo. Mas isso dura pouco tempo. 4, 5 anos no máximo, porque depois que se forma a gente vê os resultados disso. A palavra de Deus diz que a repreensão ela faz parte do bom cuidado, do bom zelo. Quando a gente repreende alguém, a gente tem por objetivo não deixá-lo mal, mas tem por objetivo transformá-lo em algo melhor. A gente só corrige e disciplina aqueles que amam. Por quê? Porque eu não vou comprar um barulho, e aí eu quero que você pense comigo, eu não vou comprar um barulho de alguém que eu não conheço. Para que eu vou me estressar com alguém com quem eu não conheço? A gente acaba se desgastando
pensando justamente naqueles que a gente ama, porque ninguém gosta de entrar nessa conversa. Puxa, já falei 3 vezes com você, para com isso está errado, não é legal para você, nem é legal para mim, já falei isso tantas vezes, eu já devo ter escutado uma vez ou outra esse tipo de discurso, porque eu não era uma criança muito fácil, nem um adolescente muito fácil. Então, eu ouvia muito isso, já falei para você várias vezes, para com isso. E por que da insistência? A insistência é um sinal de zelo, é um sinal de amor, a gente fala várias vezes por causa da preocupação com a criança ou com o adolescente, para onde que ele está se encaminhando. E qual é o problema de Caim? É porque Caim rejeita a exortação. Ele faz questão de não ouvir. Veja comigo ainda, em Gênesis capítulo 4, verso 6 a 8. O Senhor disse a Caim. Caim ficou enfurecido, a gente viu no verso 5, porque a sua oferta não foi aceita. E o verso 6 diz assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja dominá-lo, ou conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Não, apenas o verso 7, até aqui mesmo. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É como se Deus dissesse, por que está de cara feia? Eu já não te expliquei como é que funcionam as coisas? Você tem que agir direitinho. Se agir direitinho, não vai levar bronca. É mais ou menos essa didática que Deus está tendo com Caim. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nisso, meus irmãos, é que o bom resultado do irmão dele o incomoda. Essa é a primeira coisa. Além de rejeitar a correção, o resultado do irmão dele o incomoda. Bom, eu adoro contar coisas que acontecem comigo, coisas boas, para minha irmã. Porque, como vocês sabem, a gente é um pouquinho diferente, né? Eu sou até um pouco mais fechado. Eu tenho muitas vezes dificuldade de me expressar. Mas a minha irmã não. Então, quando eu conto uma coisa para ela boa que está acontecendo, ela faz uma alegria, ela causa uma situação que eu fico mais alegre das coisas que estão acontecendo. Se eu não conto para ela, talvez eu não fique nem tão alegre assim. Mas ela fica tão emocionada e tão alegre que isso gera em mim outra alegria. Eu, caramba, não tinha nem pensado que era tão legal assim, mas você está comemorando tanto junto comigo que agora eu gostei. A pessoa está tão animada que ela transfere isso para você. Não era o caso de Caim. Existem pessoas que são incapazes de se alegrarem junto contigo. É por isso que algumas vezes a gente precisa ser prudente e não falar as coisas para todo mundo. A Bíblia fala disso, que a gente precisa ser simples como a pomba, mas ter a prudência da serpente. Todavia, em irmãos em Cristo, não deve ser essa a nossa preocupação, porque são nossos irmãos. Ou seja, quando eu conto algo para um irmão em Cristo, a expectativa é que ele se alegre junto comigo. E não que ele tenha inveja, ou que ele sinta rancor, ou que ele se sinta mal com a minha vitória ou com a minha alegria. Isso é um problema. Notem que isto aqui está acontecendo entre 2 irmãos. Não é entre pessoas desconhecidas, pessoas que estão de fora do próprio convívio, mas são pessoas íntimas umas com as outras. A aceitação de Abel não traz para Caim nenhuma alegria. Nenhuma alegria. Nós não vemos, a gente vê somente a perspectiva de Caim em ira. Nós não vemos uma perspectiva de alegria. Ele poderia ter se alegrado pela aceitação pela parte do irmão. Mas não. Caim não vê o bom resultado do seu irmão como algo bom, de fato. Aquilo o incomoda. Romanos capítulo 12, verso 9, verso 15, diz assim, não precisa abrir. O amor deve ser sincero. Isso Paulo falando como cristãos devem agir uns para com os outros. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Verso 15 agora. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a expectativa do povo cristão. Essa é a nossa expectativa. Quando algo de bom acontece contigo, meu irmão, é como se tivesse acontecido para mim. Essa deve ser
o nosso comportamento. Isso deve soar estranho às outras pessoas lá fora, mas não a nós. A sua alegria é minha alegria, e se você chorar, eu choro junto com você. Foi assim que o Senhor planejou que a relação entre nós fosse estabelecida, e é assim que devemos nos comportar. Esse verso 9, de Romanos 12, ele diz: o amor deve ser sincero na versão NVI, mas numa outra versão pode estar escrito: o amor entre vocês não deve ser hipócrita. Essa palavra hipócrita, a tradução dela vem da palavra hipócrates, do grego, que traz nesse texto uma menção às antigas peças gregas. Quando eles incorporavam personagens, porque a pessoa que está atuando, ela finge ser alguém que ela não é. Naquela época, qual era o costume dos gregos ao atuarem ou se passarem por um personagem? Eles usavam máscaras, para que representassem para aquelas pessoas que aquilo que está falando, aquela pessoa que está falando, não tem nada a ver com quem ela é de verdade. Por isso que ela usa uma máscara, para que não haja uma confusão, porque às vezes ele vai interpretar, um vilão, mas ele não é um vilão. Então, às vezes, isso podia acontecer, para isso eles botavam máscaras. O que Paulo diz é que o seu amor não seja um fingimento, que o seu amor não seja uma atuação, que você não ame mascarado, que você ame de cara limpa, que você ame com sinceridade. Essa é a relação de amor que eu espero que vocês tenham uns para com os outros, não de fingimento, não de falsidade, mas de amor genuíno. E como eu disse, Caim rejeita a exortação de Deus. E a gente sabe que antes de Deus expulsar a Caim, porque todos conhecemos essa história, sabemos que no final, depois do assassinato, o Senhor expulsa Caim. Mas como nós lemos, antes de expulsá-lo, o Senhor o exorta. O Senhor o exorta. O verso 6 diz: se você fizer bem, você não vai ser aceito. O Senhor, ele chama Caim para o arrependimento. Não se ire. Deixe de bobeira. Você não precisa ficar irado. E, além disso, ele apresenta um sinal de boa conduta. Ele diz: se você proceder bem, você não será aceito. Ou seja, seu irmão foi aceito. Logo, ele procedeu bem. O que Deus faz aqui para Caim é o seguinte: eu aponto, eu mostro para você qual deve ser a atitude. Eu não estou só te rejeitando a atitude má, eu estou apontando para você qual é a atitude boa. Para caso você fique confuso, você vai saber agora agir. Então eu digo para você, se você proceder bem, olha para o seu irmão, você vai ser aceito. Então você não precisa ficar de cara emburrada, você não precisa ficar irado com o seu irmão ou comigo. É só você agir certo, você tem um bom exemplo, siga-o. E por que nós não seguimos bons exemplos? O Senhor, ele tem nos chamado ao arrependimento, ele nos mostra exemplos a seguir através de sua palavra, através dos nossos irmãos em Cristo. É por isso que a caminhada cristã não pode ser isolada, porque às vezes quando eu estiver fraco ou incerto sobre como agir, eu olho para o irmão, e o irmão me ensina, porque às vezes eu posso estar errado no meu pensamento. Entende? Eu olho para o irmão e ali, às vezes eu pego a força que me faltava. Caramba, eu não sabia disso. Irmão Paulo, muito obrigado. Se Paulo não tivesse me dito, eu não saberia. Isso aumenta a minha fé. Isso me dá força. Isso aumenta a fé do irmão Paulo também, porque ele está vendo que ele está sendo útil a Deus. Ele está sendo útil a mim. E isso é benefício para todos nós. Não é o caso de Caim. O Senhor convida Caim ao arrependimento. Quando estivermos diante de Deus, meus irmãos, será que teremos desculpas para dar para Ele? Não, Senhor, eu não tive oportunidade. O Senhor, Ele garantiu que a sua palavra chegasse até nós. Nós sabemos que Jó foi justo, porque a Bíblia chegou até nós e nos disse que Jó era justo. Nós podemos imitar o exemplo de Jó, porque chegou até nós. Mas eu também posso imitar o exemplo do pastor Mauro. Por quê? Que o pastor Mauro está aqui. É para isso que serve a comunhão cristã.
É para isso. Porém, Caim prefere matar o irmão do que ter que imitá-lo. Isso é muito duro. O Senhor diz, olha para o teu irmão. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Caim prefere matar o irmão do que aprender com ele, do que imitá-lo. Não sejamos assim, meus irmãos. Se o bom ensino vem, receba-o. Se a boa instrução aparece, receba. Seja de quem for, se a exortação ela chega, absorva ela. Absorva a disciplina, ela faz bem. Mas caminhando, não podemos ser como Caim também, porque ele deixa claro que não pertencia a Deus. Caim pertencia ao diabo. Quando vemos o texto de 1 João, capítulo 3, o verso 12, João é claro em dizer, não sejamos como Caim, porque Caim pertencia ao maligno. E aqui a gente percebe algumas coisas a respeito de Caim que o caracterizam como alguém que era do maligno. Primeira coisa, Caim tem palavras de afeto, mas um coração cheio de ódio. Vou repetir. Caim tem palavras de afeto, mas um coração cheio de ódio. Ele chega para o irmão e diz o quê? Vamos passear. Vamos dar um rolê. Como diz aí o mais jovem. Vamos ali. Palavras de afeto para o irmão. Vamos junto. Vamos ali rapidinho passear. Mas o seu coração está expurgando de ódio. A tradução do grego, a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico, mas quando traduzido para o grego, a palavra eiumatou, que a gente vê logo depois de Caim tê-lo convidado o irmão para ir para o campo, é uma palavra que implica ato de extrema violência. Caim não só matou o seu irmão, Caim trucidou o seu irmão. Caim o matou com violência. Há textos, há interpretações que sugerem que ele degolou o irmão e deixou ele sangrando. Cortou o pescoço do irmão e deixou ele morrer, engasgado no próprio sangue. Isso é terrível. Um irmão fazendo isso com o próprio irmão. Palavras de carinho. Vamos ali rapidinho. Vamos passear, vamos no campo. E ali ele matou. Palavras doces. Atitude extremamente cruel, extremamente maligna. Sabemos que Caim pertencia ao diabo porque essa é uma das suas atitudes. Boas palavras. Atitude maligna. Cuidado com isso. Vamos ao campo, palavra de afeto. E o matou, resultado de um coração cheio de ódio. Outra característica que nos faz perceber que Caim pertence ao diabo, ele mente. E ele mente para Deus. Tem essa coragem de dizer. Caim, o próprio Deus pergunta, cadê teu irmão? E o que ele diz? Sei não. Eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu sou o protetor do meu irmão? Tem um vídeo muito engraçado de uma mãe que chega para sua filhinha, que deve ter os seus 2 ou 3 anos, e fala, filha, cadê o meu batom? E ela diz, eu não sei não. E a cara toda suja de batom. E a mãe fica, você tem certeza que você não sabe onde está o meu batom? Ela, eu não sei onde está o seu batom. A cara toda suja. A mão, tudo. Aí a mãe fica, mas e esse batom aí na sua mão? Não, foi a cachorra, não fui eu não. Mas tem a coragem de mentir. Foi pega e ainda assim tem coragem de mentir diante da mãe. Caim não tem culpa e nem preocupação. Ele olha para a pessoa de Deus e diz, não sei. Não sei. Não é possível que esse homem achou que isso ia colar, gente. Não é possível que ele achou que isso ia colar. A verdade é que ele não está nem um pouco preocupado com isso. Porque ele está querendo só mentir. Mente e nem sente. Eu já conheci 1 ou 2 pessoas que mentem sem necessidade, pelo desejo de mentir, e vai embora. E não sente nem um pouco de remorso. E vai embora nas suas mentiras. Isso é uma característica que procede do Pai das Luzes? Eu penso que não. Caim era assim. Mente diante do próprio Deus.
Outra informação que nos faz perceber que Caim claramente pertence ao diabo é que ele não só odeia o êxito do seu irmão, como eu disse, mas ele odeia aquilo que o seu irmão representa. Veja 1 João capítulo 3, verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odiar, ou não os admirem porque o mundo os odeia. Não se engane. Caim não matou Abel porque Abel era injusto. Caim não matou Abel porque Abel era alguém indigno. Caim matou Abel porque Abel era bom. Só por isso. Caim matou Abel porque Abel era bom. O Senhor aceitou, se agradou da oferta de Abel, ou seja, foi aprovado. Eu não vou imitá-lo. Eu vou matá-lo por quê? Porque eu quero. O texto ele é claro nisso. O texto é claro. E o verso 12, mais claro ainda. Ele diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aqui não foi só uma morte de inveja. Tinha também inveja, mas era uma morte por rejeição. Caim abominava tudo aquilo que seu irmão representava. Seu irmão era bom, ele não era bom. Eu o odeio, e o odeio até a morte. Eu vou resolver até isso. Essa é a atitude de Caim, que é a atitude maligna. Percebam que isso não pode se compactuar com a atitude de um cristão, com a atitude de um filho de Deus. Caim não só detesta a conduta, o benefício do seu irmão, mas ele odeia tudo que seu irmão representa. Não se enganem, meus irmãos. Há pessoas lá fora que nos odeiam só porque somos quem somos, só porque somos cristãos. É muito interessante o fato dos mártires no período romano terem o propósito no seu momento de defesa, né? Aquilo que nós chamamos de suas últimas palavras antes de morrer. Muitos mártires perguntavam: qual é o meu julgamento? Qual é a minha culpa? Qual é o meu crime? Você é cristão, ok. E o que isso quer dizer? Qual é o crime de ser cristão? Por quê? Porque eu ajudo os pobres. As pessoas que estão à minha volta dão bom testemunho de mim. Dentro dos padrões morais, eu sou uma pessoa boa. Mas por que vocês querem a minha morte? Simplesmente porque você é bom. E o mundo te odeia por isso. Porque você representa Cristo. E Cristo foi e ainda é odiado pelo mundo. Ainda é odiado pelo mundo. Eu já disse algumas vezes para vocês das minhas primeiras experiências na faculdade de História recém-convertido. Foi muito difícil para mim, porque parece que todo mundo ali sabia mais da Bíblia do que eu. E era muito complicado para mim, porque eu não sabia como me posicionar. E lembro que uma vez eu vi um grupo de 4 ou 5 jovens lendo a Bíblia na praça. Mas não no sentido de aprender, mas era no sentido de debochar. Eles pegavam textos, liam e gargalhavam. E gargalhavam. E eu não tive coragem e nem sabia como defender a fé. Eu não sabia dar as respostas pelo qual aquelas pessoas riam e riam e riam. Meus irmãos, por que eu considero isso uma atitude maligna? Porque dentro de uma perspectiva de sociedade, cada um tem a sua fé. E nós respeitamos o fato de cada um ter a sua fé. Porém, nós não devemos fazer chacota ou diminuir a fé dos outros, da mesma forma que nós não concordamos com o fato de fazerem chacota ou debocharem da nossa fé. Nós sabemos que existem pessoas que creem nas coisas mais estranhas possíveis, das coisas mais adversas. Debochar delas não vai fazer com que elas mudem. Debochar delas não vai fazer com que o argumento delas caia. Qual é a nossa posição? É pregar o Evangelho. E pregue o Evangelho.
Essa é a ideia. O pastor Sproul, se eu não me engano, falecido, era um dos maiores homens em apologética bíblica. Apologética é a defesa da fé. O cara não só estudava a Bíblia, mas ele estudava as estratégias para defender a fé na frente dos outros. Então, era um homem que se preocupou não só em conhecer a Bíblia, mas em defender cada porção da Escritura. E, o seu argumento, o que ele costumava dizer era o seguinte: por que nós defendemos a fé? Nós sabemos que Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa ser defendido. A hora que Ele quiser, Ele abre um buraco no chão e consome todos os seus inimigos. A gente sabe disso. Mas por que a gente defende a fé? Por que a gente mostra que a Bíblia está correta? Por 2 motivos. O primeiro motivo, talvez aquela pessoa se converta. Talvez, a partir da sua explicação, o Senhor possa, através do seu Espírito, operar naquela vida e ela se converta. A outra informação é para envergonhar a pessoa, mas não no sentido de humilhá-la, mas para deixá-la em silêncio, para que não se zombe de Deus. Então, se a pessoa tem a audácia de argumentar, como aconteceu uma vez comigo na faculdade, e foi muito curioso, e entendo isso como um agir espiritual de Deus, porque precisei começar a estudar a Bíblia, preocupado com isso. E um dia, passei a noite aprendendo sobre uma coisa. No dia seguinte, um amigo me perguntou, ele disse que tinha muitas dúvidas, mas a única coisa que ele me perguntou foi sobre essa única coisa que eu tinha estudado uma noite antes. E fiquei impressionado com o agir de Deus. Lembro de estarmos lanchando e ele ter dito: Augusto, eu não consigo acreditar. Como é que você acha que de uma costela sai uma outra pessoa? Isso é um absurdo. E eu fiquei chocado. E na mesma hora eu comecei a rir. E ele achou que eu podia estar debochando dele, mas eu fiquei impressionado com o agir de Deus, porque eu tinha acabado de estudar isso. Aí eu falei: meu amigo, você sabe onde é a principal concentração de células-tronco no nosso corpo? É na costela. Meu querido, o que Deus fez ali, os cientistas chamam de clonagem, clonar órgão e tal, foi a ação de Deus. Aqueles que não creem em Deus dizem que o universo surgiu através do nada. Algo aconteceu do nada, que explodiu e veio tudo. Nós chamamos disso de a palavra de Deus. Deus disse: haja, e houve. É o que nós cremos, meus irmãos. Diante disso, percebemos que haverão pessoas que vão nos rejeitar apenas porque representamos a Deus. Não importa. Se dermos 50% do nosso salário aos pobres, vão dizer: por que não deu 100? Não adianta. Se deixarmos de comer para dar comida para outra pessoa, vão perguntar: e o café da manhã, você também deu? Sempre haverão críticas. Por quê? Porque não estão nos rejeitando, mas rejeitam a Cristo. O Senhor Jesus disse isso quando preparou os seus 70 discípulos para pregar e operar maravilhas. Eles: vão, preguem o evangelho do reino, e aqueles que não te receberem, não fiquem preocupados. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então não se enganem. Assim como acontece no caso de Abel para com Caim, provavelmente seremos rejeitados, não porque fizemos algo errado, mas por quem nós representamos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo diz isso com propriedade. Ele ia até cidades, não batia em ninguém. Ele só começava a falar. Nós temos direito de falar o que pensamos, certo? E ele era espancado, e ele era apedrejado, ele era açoitado. Se eu não me engano, na Grécia, bateram tanto nele que acharam que ele tinha morrido e jogaram o corpo dele para fora da cidade. Como quem diz: já morreu, não vamos nem dar o trabalho de enterrar esse sujeito. E largam ele na estrada. Paulo se levanta e volta para a cidade. Isso é coisa grande, meus irmãos. Isso é ter fé. Isso é saber diferenciar as coisas.
Porque às vezes se alguém pisa no meu pé, eu não quero nem falar de Jesus para ele. Quanto mais ser espancado. Quanto mais ser espancado. Bom, precisamos aprender. Aprender não com Caim, mas com Paulo, com Abel, com sacerdotes de fato. Por fim, não podemos ser como Caim, porque o amor é uma evidência da salvação e o ódio é uma evidência da perdição. 1 João capítulo 3, verso 14 e verso 15 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Ou seja, a evidência de eu saber que sou salvo é o fato de eu amar. Ou seja, eu não amo para ser salvo. Eu amo porque eu sou salvo. Ou seja, eu não compro a minha fé. Eu não compro o meu bilhete da salvação. Eu não faço, vou fazer uma bondade aqui, espero que Deus esteja anotando ali, porque eu acho que hoje, fevereiro, já devo ter feito umas 15 ações, se Deus quiser, até o final do ano já faço aí talvez umas 150 boas ações, está tudo contabilizado lá. Deus devo estar perto de comprar o meu ingresso. Não é assim que funciona. Nós não fazemos boas ações para sermos salvos. O fato de sermos salvos é que fazemos boas ações. Por quê? Porque o nosso coração foi transformado. Há pouco tempo, o pastor Faustino ele leu sobre Ezequiel 36, onde o profeta diz, inspirado por Deus, trocarei o seu coração, tirarei o seu coração de pedra, um coração insensível, e te darei um coração de carne. E esse coração será um coração sensível. E ali sim, você me amará, e ali sim, você será meu. Ou seja, meus irmãos, nós não amamos uns aos outros porque somos obrigados. Nós não amamos uns aos outros para sermos salvos. Nós amamos uns aos outros porque já somos salvos em Cristo Jesus. Apenas evidenciamos isso. E aqueles que odeiam? Verso 15 diz: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, aqueles que odeiam só deixam claro a quem pertencem, e pertencem ao diabo. Bom, eu comecei falando sobre o testemunho do Terry Crews, e ele disse que depois que ele cresceu, depois de jogar os seus 7 anos como profissional, depois de ser uma montanha de músculos, ele prometeu para si mesmo que as coisas seriam diferentes. E a primeira vez que ele ia levar os filhos para a casa dos pais, ou o pai para casa, ou os pais para a casa dele, eu não me lembro agora, mas seria um momento onde as famílias se encontrariam. Ele falou para o pai: por favor, se comporta. Meus filhos nunca viram essas coisas. Meus filhos nunca viram esses comportamentos. Por favor, se comporta, não faça nada na frente dos meus filhos. E ele disse que ao final do dia, quando estava levando a esposa para um determinado lugar, uma tia dele ligou para ele e disse: teu pai bateu na sua mãe, bateu de novo nela. Ele com um soco arrancou 2 dentes dela. E ele falou: naquela hora, eu fiquei irado. Naquela hora eu peguei minhas crianças, peguei minha esposa, deixei eles em casa, voltei para onde meu pai estava, e ele estava lá como se nada tivesse acontecido. E eu disse para ele: agora somos eu e você. E ele diz: eu bati nele por horas. Eu bati nele por horas. Por horas, eu agredi o meu pai. E num determinado momento, eu percebi que eu estava esperando uma sensação de vitória, de vingança, de que agora sim, mas essa sensação nunca vinha. E cada vez mais, eu percebia que eu estava mais parecido com ele, um homem que age por violência. E ele disse: naquela hora eu fiquei com nojo de quem eu era, porque eu pensei que se agisse dessa forma, ele ia aprender, mas me vi num espelho, estava mais parecido com meu pai. E é engraçado que ele diz isso para uma pessoa controversa, que é o Mike Tyson. Ele diz: e aí, Mike, eu percebi que eu estava ficando parecido com meu pai. Aí o Mike Tyson diz para ele: eu não teria nem coragem de agredir o meu pai, porque se eu falasse mais alto que o meu pai me daria um tiro. Eu tenho certeza absoluta disso.
pesado falar nisso, principalmente no Dia dos Pais, porque nós comemoramos o dia dos sacerdotes do lar. Porém, quando não fazemos um bom trabalho, deixamos claro algumas evidências. No caso do Terry Crews, ele disse que não conseguiu esquecer essa cena, esse momento, e precisou ir até o pai para pedir perdão. E ele disse: me perdoe, eu jamais deveria ter feito com o senhor aquilo. Eu vim te pedir o perdão e vim te dizer uma coisa: se eu pudesse escolher um outro pai, eu ainda assim escolheria o senhor. Aí ele falou assim, naquele momento, aquele homem cheio de ódio, de revolta, ele chorou pela primeira vez e disse: me perdoe por tudo que eu te fiz, perdoe-me pelo que você viu, eu peço perdão à minha esposa, perdão, perdão, perdão. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, o amor é uma evidência, como eu já disse. Como sabemos que somos boas pessoas, ou melhor, que somos de Deus? Porque nós não copiamos as práticas injustas do mundo. Aqueles que agem com ódio, nós retribuímos com amor. Alguém disse, eu não lembro quem foi, que se me derem um tapa numa face, eu ofereço a outra. Não estou lembrado, mas esse era bom. Esse talvez, era o único justo. Não foi isso que ele disse? Por que me chama de bom? Só tem um que é bom. Nós sabemos que ele era o próprio Deus. Meus irmãos, por fim, Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 14. A última leitura dessa noite. Colossenses 3, verso 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus irmãos, essa noite, mais uma vez, o Senhor nos convida a pensar em amor. Nossas atitudes precisam estar recheadas de amor. Elas precisam estar evidenciadas em amor. Porque como nós medimos o amor? É fácil medir a quantidade de água num copo. Mas como a gente mede amor? O amor precisa ser evidenciado. Cristo Jesus evidenciou o seu amor. Como? Ele foi até a cruz. Ele morreu por nós. Esquece as dores. Tem gente que tem coragem de dizer isso. Tem gente que passou por dores piores físicas do que Jesus. Sua principal dor foi ter sido separado do próprio Deus naquele momento. O Pai, que verdadeiramente ama, separou-se de seu Filho, para que nós pudéssemos ser seus filhos também. Se sabemos que Cristo nos ama, é porque Ele foi até a cruz, e naquela cruz, Ele se fez maldição em nosso lugar. Graças a Deus, porque o Senhor o ressuscitou, e Ele agora está à destra do Pai, e vamos nos encontrar com Ele em breve. Enquanto isso, o que fazemos? Reproduzimos ações que evidenciam amor. Lembrem-se disso, meus irmãos. Quando algumas propostas lhe aparecerem, e algumas propostas lhe aparecerão essa semana, tenho certeza, lembrem-se do contraste do amor. Qual será a atitude que vocês tomarão? Qual é a atitude que o próprio Deus quer que nós tomemos diante dessa semana? Pensem nisso. Que Deus os abençoe. Amém? Coloque-se de pé, vamos ao Pai em oração, enquanto nossos irmãos de louvor nos levarão a cantar, a louvar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Tu és santo, 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 Senhor.
A tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa porque ela nos exorta e nos consola. Saber, Senhor, que nós temos para onde olhar, nos dá segurança, Senhor. Porque o mundo é mau e jaz do maligno, porém, as tuas palavras são verdadeiramente boas. As tuas palavras nos levam, Senhor, para lugares de águas tranquilas. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos conquistou o direito de sermos seus filhos. Tu és, Senhor, de fato, Pai de amor. E nós te agradecemos por isso. Nesse momento, Deus, aumenta em nós o nosso amor uns pelos outros. Aumenta em nós o nosso amor para contigo, para com a tua palavra. Dá-nos, Pai, oportunidade de representar o seu amor, Pai, dia após dia, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a evidenciar um fato de que somos salvos em Cristo Jesus e evidenciaremos isso através do amor. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de dividir amor para com os outros. Amor, Senhor, que nós aprendemos através das atitudes de seu Filho, que não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, Senhor, e se entregou à morte de cruz. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, aquele que verdadeiramente amou. Obrigado, Senhor, porque o primeiro homem falhou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, garantiu-nos redenção na cruz do Calvário, e é graças a ele que cantamos. Senhor, o teu reino, de fato, é sempre eterno e firmado em misericórdia. Ó Senhor, que bom lugar é estar diante de ti. E nós, teu povo, tua igreja, te adoramos. Nós adoramos a ti porque tu tem palavras de vida eterna, porque tu tem bondade para nos conceder. Dá-nos, Senhor, uma semana na tua presença. Fortifica-nos, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê mais oportunidades de nos aproximarmos de ti e transmitir que somos parecidos com Jesus. O teu povo pede isso em nome de Jesus. Amém.